todos, bem-vindos a mais um Momento Move, né? Aquele momento de reflexão com Deus, experiências que temos com Ele. É muito bom poder conhecer mais um pouco desse Deus que trabalha, né, a nosso favor. Hoje eu queria falar sobre o medo, que é uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração há um tempo, né? Por umas situações que eu tenho passado de medo. E Deus falou comigo através da palavra de Juízes 6, que fala sobre Gideão. Gideão, ele estava vivendo num momento com o povo de Israel que estava sob o domínio do povo midianita. Eles já estavam há 7 anos nesse sofrimento. O povo midianita, né, o inimigo, pegava todos os frutos que eles tentavam produzir. Eles viviam arrasados, com medo. E aí eles clamaram ao Senhor. Deus enviou um anjo para falar com Gideão e falou assim: Gideão, seja forte e corajoso. Você é forte e corajoso. Eu estou com você. E aí Gideão não acreditou. Gideão questionou a Deus, né? Se você é Deus mesmo, por que você nos abandonou? Eu ouvia tantas coisas boas dos nossos antepassados, né? E eu sou o menor da minha família, então você pode perceber que, além de medo, ele estava com a autoestima baixa, porque ele se sentiu o menos importante. Mas Deus falou com ele: não tenha medo, eu estou com você. E aí Gideão pediu sinais a Deus, porque ele estava desacreditado. Deus respondeu a ele, né? E deu a capacidade para ele. E aí Gideão convocou, né, 22 mil homens. Só que Deus achou que eram muitos homens para lutar, porque o nome de Deus deveria ser glorificado. Se aqueles 22 mil homens vencessem, eles iam virar as costas para Deus, porque eles iam se achar autossuficientes. Foi nós que derrotamos o inimigo, não sei o quê. Então separou. Sobraram 10 mil homens. Aí Deus falou assim: Gideão, ainda tem muita gente aí. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma dinâmica. Deus falou assim: aqueles que forem até o rio, levar água até a boca, esses irão ser separados para a guerra. Aqueles que se ajoelharem e beberem a água ajoelhados, esses não servirão. E assim aconteceu. 300 homens, irmãos, levaram água até a boca e esses foram separados para a guerra. E aí eles venceram a guerra. Uma coisa interessante que acontece nessa história é que Deus sabia da limitação de Gideão, pois ele tinha medo. E não teve uma hora, antes, né, de acontecer, né, de guerrear, Deus falou para Gideão assim: Gideão, vamos fazer o seguinte: se você ainda tem medo, leve um moço com você e desça até a tenda do seu inimigo para você ouvir que eu te darei a vitória. E aí Gideão foi rapidamente esperto. Já que Deus mandou, né, já que Deus deixou, né, vamos dizer assim. Aí ele desceu até a tenda e ouviu que um dos soldados teve um sonho de que Gideão tinha vencido a guerra. E ali ele se conformou, ele teve a paz. Então Deus reconhecia a limitação dele, sabia que ele tinha medo, sabe? Mas Deus mesmo assim não o abandonou, não se irou. E o que a gente pode entender disso? Você quer fazer parte dos 300 homens que tem a coragem, que está em vigia, está em alerta. Eles não se ajoelharam, eles não deram as costas aos inimigos, eles não baixaram a guarda. Porque quando a gente é semelhante a esse povo, a essa parte que se ajoelhou, deu as costas para o inimigo, nós deixamos o inimigo, o diabo, nos acusar, nos trazer mais insegurança, dizer que você não é capaz de conseguir, de que a sua situação não vai ser resolvida. Mas nós esquecemos de Deus, da nossa fé em Cristo, que Ele pode trabalhar a nosso favor. Temos que fazer a nossa parte, temos que orar, temos que clamar ao Senhor dia e noite. Na Bíblia fala orar sem cessar, e é isso que a gente tem que fazer. Alimentar a nossa fé, porque os dias são maus. Se não estivermos resistentes, como que eu vou ajudar o meu próximo a se reerguer? Como eu vou me reerguer, sabe? O medo nos atrapalha demais, irmãos. É medo de não conseguir resolver, é medo de não conseguir uma cura, medo de tudo. Mas Deus nos ensina a não ter medo.
pois o seu amor lança fora todo medo. Então, irmãos, o medo, você pode perceber que Gideão, além de medo, ele ele também estava ansioso, porque ele queria ver o resultado. Mas ele tinha tanto medo que ele não estava confiando inteiramente em Deus. Só que Deus teve que falar várias vezes para ele: Gideão, eu estou com você. Gideão, vai, porque você vai vencer. E Deus é maravilhoso, porque Ele reconhece as nossas limitações, Ele sabe o que você precisa. Então, irmãos, seja o medo que você estiver, lança fora e entrega nas mãos de Deus, porque essa causa que você está preocupado, ela vai ser resolvida no tempo certo. E eu falo isso não só para vocês, eu falo isso para mim, porque esse medo que eu tô sentindo de não conseguir resolver, eu deixo de exercer a minha fé. Eu deixo de olhar para Deus e eu deixo de buscá-lo, deixo de acreditá-lo. E como que a vida de Deus, como que Deus vai ser glorificado na minha vida se eu for igual a esses homens medrosos e tímidos? Se eu não estiver preparada para a guerra? Como que Deus vai ser glorificado através da minha vida se eu não estiver preparada? Não é nunca. Então, vamos nos preparar para essa guerra, seja qual for que você esteja enfrentando. Deus está com você, você é corajoso, você é corajosa. Lembre-se sempre disso. Que Deus abençoe a todos, que dê um Natal maravilhoso para vocês. Não tenham medo, nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, inseguranças, tudo isso tem assolado o nosso coração, mas Deus faz por nós. Então, descansa no Senhor, tá, irmão? Descansa e vamos nos preparar, vamos nos preparar para essa guerra, seja qual for que você esteja enfrentando, Ele está com você. Que todos fiquem com Deus.